Grandes gênios da pintura. Figuras do invisível. A arte moderna só pode nascer quando os signos se convertem em símbolo. Vassil Kandinsky. Amarelo, vermelho e azul. Museu Nacional de Arte Moderna. Um fundo muito claro é composto por formas nebulosas coloreadas, dispostas em faixas sucessivas, cujas cores transformam-se umas dentro das outras. Violeta, verde-amarelo, azul-celeste. À esquerda, uma zona clara onde predomina o amarelo, com numerosas linhas finas, paralelas ou radiantes, por figuras geométricas. Círculos, semicírculos, quadrados, retângulos, trapézios. À direita, uma zona escura e densa onde predominam o vermelho e o azul, e se sobrepõem, de modo mais compacto, quadrados, círculos, losangos, tabuleiros, figuras contorneadas. Está atravessada em diagonal por uma espessa linha sinuosa negra e uma barra, também negra, coroada de triângulos escuros. As formas equilibradas estão inteiramente situadas no interior do retângulo do quadro. O enfoque não corta nenhuma figura. Pintado entre março e maio de 1925, amarelo, vermelho, azul permanece exposto todo o verão em Zurique. E no ano seguinte em diferentes galerias. Vassil Kandinsky tinha 60 anos. O quadro não foi vendido. Depositado por Nina Kandinsky, a viúva do pintor, no Museu Nacional de Arte Moderna de Paris, o quadro fez parte depois de uma doação quando se transferiram as coleções do museu ao Centro Georges Pompidou, aberto em 1977. Esta doação se completou em 1981 com o legado de todos os fundos de estudo do pintor. O quadro se compõe de um bastidor comum do comércio sobre o qual está cravado um quadro de linho recoberto por um preparado de um osso branco. Foram utilizados numerosos pigmentos. Algumas superfícies estão cheias e unidas. Outras mostram efeitos de degradação e de diluição análogos aos obtidos com a aquarela. Evidentemente, as linhas retas foram primeiro traçadas com régua e os círculos com o compasso. De longe, estas figuras parecem regulares. São foscas e lisas. Algumas superfícies foram, no entanto, realizadas com uma pintura esmaltada que reflete a luz. Há somente uns poucos empastes. As pinceladas só são visíveis nestas pastosidades. Em qualquer outra parte, as camadas de pintura são ligeiras, o quadro muito pouco carregado. No dorso estão inscritos com pintura negra o monograma do pintor, o número de inventário 314, a data 1925, e o título em alemão, Gelb, Rot, Blau, isto é, amarelo, vermelho, azul. Estas indicações figuram no catálogo doméstico, uma série de cadernos onde Kandinsky registrava suas obras, com a ajuda de um esboço sumário. Lá figuram também as dimensões do quadro, 1,27 m por 2 metros. Amarelo, vermelho, azul é frequentemente citado como um quadro exemplar da arte abstrata. Kandinsky é realmente um dos primeiros a produzir de modo contínuo obras não figurativas.
Também é um dos primeiros pintores a gerar a teoria desta nova forma de arte. Quando ainda era estudante em Moscou, hesitando entre diferentes orientações, Kandinsky ficou marcado por um dos fardos de feno de Monet ao visitar uma exposição. Era incapaz de reconhecê-lo, e não reconhecê-lo foi penoso para mim. Pareceu-me também que o pintor não tinha direito a pintar de um modo tão impreciso. Sentia confusamente que o objeto desrespeitava o quadro. E notei com surpresa e desconcerto que o quadro não só atraía as pessoas, mas que além disso imprimia à consciência uma marca indelével, e que nos momentos mais inesperados se podia vê-lo com todo detalhe, flutuar diante os olhos. Nascido em Moscou e orientado para a advocacia, Kandinsky decidiu dedicar-se à pintura só à idade de 30 anos, em 1896. Se estabeleceu em Munique. Suas primeiras obras revelam procuras ecléticas, paisagens neo-impressionistas de grandes pinceladas, ou também cenas medievais russas estilo fim de século, das ilustrações para contos de fadas. Abundam as princesas e os cavaleiros. O tema do cavalo é constante. Kandinsky funda a associação Phalanx, muito próxima à Jugendstil. Organiza exposições. Em 1909, cria a nova Associação de Artistas de Munique e acaba um primeiro livro teórico, O Lado Espiritual na Arte, que publicará 2 anos depois. Em Improvisação 3, as formas estão simplificadas, mas são ainda reconhecíveis. A pincelada varre a superfície em diagonal. Os coloridos são muito vivos, de maneira nenhuma naturalistas. Com Franz Marc, Kandinsky cria em 1911 Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, que será uma das correntes mais vivas, embora muito breve, do expressionismo alemão, e que se resumirá em um único número de almanaque e 2 exposições. Kandinsky, nesta época, classifica seus quadros acabados em 3 categorias. As impressões fazem ainda alusão aos personagens e aos objetos. Impressão 5, Parque. Impressão 3, Concerto. As improvisações traduzem os impulsos subjetivos do pintor. Improvisação 19. Improvisação 34, Oriente. Finalmente, as composições correspondem a uma pura procura de abstração. Composição 6. Composição 7. Pouco a pouco nasce um novo espaço pictórico. Os pontos de referência desapareceram. Não há mais chão, nem céu, nem horizonte. E na janela do quadro flutuam formas que não são atribuíveis a objetos concretos. No quadro com mancha vermelha, de 1914, a pincelada ainda era vibrante, multiplicada e dividida ao estilo dos pós-impressionistas, e a composição saturada, explosiva. Com No Cinza, de 1919, mesmo turbilhão, mas em valores atenuados e sobre um fundo cinzento. As superfícies de cores são mais compactas, mais unidas. Sucessivamente, as obras chamadas abstratas competem com as figurativas e, ao cabo de uns anos, estas acabarão desaparecendo completamente. Ao declarar-se a guerra, Kandinsky regressa à Rússia e participa nas reformas do ensino artístico que seguem a Revolução Bolchevique. Tem durante um tempo muitas atividades, mas se vê afastado pelos construtivistas, partidários de uma abstração estritamente geométrica e arquitetônica. Deixa a Rússia em 1921 e aceita um posto na Bauhaus.
Fundada em Weimar em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius e transferida a Dessau 6 anos depois, a Bauhaus, ou Casa da Construção, é uma escola de belas artes resultante de um projeto ambicioso. A arquitetura é a síntese das artes plásticas. Artistas e artesãos, maestros e estudantes já não devem estar separados. A estética industrial deve unir o belo ao útil. O estilo funcional da Bauhaus marcará todo o século XX. Kandinsky ocupa o posto de maestro de formas no estudo da pintura mural. Também se encarrega, junto com Paul Klee, de um curso sobre a teoria da forma para os estudantes principiantes. Estas aulas lhe permitem aperfeiçoar seus princípios e lhe deixam tempo livre para pintar. No quadro titulado Sobre Branco 2, de 1923, figuram todos os elementos que voltaremos a encontrar em amarelo, vermelho e azul. Toda uma tribo de figuras personalizadas se impõe ao olhar do espectador e se reconhece de um quadro ao outro como os marcos de um universo que de repente se tornou familiar. Os quadros, durante estes anos de ensino, mostraram formas sobretudo geométricas. Alguns círculos, 1926. Sobre as pontas, 1928. 13 retângulos, 1930. Ligeiro, 1930. Entre as aulas de Kandinsky figurava o desenho analítico. Era uma espécie de interpretação pelo desenho das relações entre os objetos e das estruturas mesmas desses objetos. Assim, a partir de uma série de fotografias da dançarina Grete Palucis, traduz os eixos do corpo em grupos de linhas que sugerem os movimentos e as tensões energéticas. Kandinsky queria converti-lo em uma educação da vista, um modo de captar os elementos constitutivos dos objetos, suas linhas de força, as tensões que exprimem. Estas reflexões as concreta com ponto, linha, plano, ensaio de uma teoria da arte. Para o pintor, o ponto é o ser elementar. Hoje em dia, um ponto em um quadro diz muito mais que um rosto humano. A linha é o ponto que perdeu o repouso. É direção. É tensão. A forma gráfica da linha corresponde à forma pictórica da cor. A vertical, a horizontal. Aos diferentes componentes do plano correspondem cores ou sonoridades. Amarelo, vermelho e azul reúnem numerosas figuras desenhadas que recordam os exemplos dados por Kandinsky em seu livro. Linhas finas ou grossas, isoladas ou unidas em grupos, arcos de círculos, círculos, pontos, linha sinuosa maciça, redes, pentagramas musicais. Todas estas figuras definem espaços coloridos ou criam tensões contraditórias, ou também introduzem ritmos e ressonâncias. São como os desenhos depurados de fenômenos mais amplos, como as alusões lineais, abstratas, a um mundo ainda mais complexo. Recordam as formas atormentadas dos quadros anteriores compostos desde 1910, mas as formas lobuladas da direita também anunciam o futuro. Após o fechamento da Bauhaus pelos nazistas, Kandinsky se exiliou em Paris e lá desenvolve com humor e soltura todo um mundo colorido marcado pelo formigamento microscópico e a exuberância da vida. À primeira vista, amarelo, vermelho e azul parece também uma aplicação das teorias sobre a cor ensinadas naquela época por Kandinsky. Porém, ao mesmo tempo em que se apoia nas teorias científicas modernas e as integra em suas aulas, o pintor privilegia a oposição entre o amarelo e o azul formulada por Goethe em sua teoria das cores.
Assim, em amarelo, vermelho e azul, para recordar as qualidades próprias destas duas cores, o pintor concentrou as figuras negras à direita, ao redor do azul, e as figuras claras ou brancas à esquerda, ao redor do amarelo. Os cinzentos coloreados estão melhor reunidos no centro, ao redor do vermelho. O amarelo cercado no interior da superfície retangular, à esquerda, se opõe, portanto, ao círculo azul da direita. O vermelho está situado entre eles. Assim, as três cores primárias que dão nome ao quadro estão colocadas na ordem de leitura, de esquerda à direita, e se sobrepõem inclusive em suas margens, dando origem às cores secundárias. Há assim transições púrpuras e violetas entre o vermelho e o azul, e laranjas entre o amarelo e o vermelho. E em particular, esse pequeno retângulo laranja que sozinho resume esta passagem. Entre os trabalhos que deve Kandinsky aos seus estudantes, figuravam exercícios sobre o contraste simultâneo. Se duas cores diferem por sua claridade, a mais clara parece ainda mais clara, e a mais escura ainda mais escura. Se praticavam exercícios sobre as escalas de tonalidades, sobre as misturas de cores, sobre as complementárias, sobre os contrastes de claridade. Em amarelo, vermelho e azul voltam a encontrar-se vários destes sistemas. O amarelo se torna mais verde e, portanto, mais frio na zona de brumas, acima à esquerda. O círculo azul, ao abrir-se, parece deixar escapar para a esquerda todo tipo de figuras amarelas, vermelhas, púrpura, violeta, que esquentam o centro do quadro. A oposição básica repercute por todos os lados. Nuvens amarelas ao redor do azul, nuvens azuis ao redor do amarelo. E a parte esquerda do quadro está bordeada de violeta, cor complementar do amarelo. Outras oposições: círculo branco, círculo negro, quadrados brancos e negros do tabuleiro. Porém, o que chamava sobretudo a atenção de Kandinsky eram as relações entre as cores e formas. Seu profundo desejo de síntese das artes o fez atribuir matizes às formas elementares, assim como a pirâmide, o cubo e a esfera. O pintor não aplica seus princípios de modo tão estrito nos seus próprios quadros. Em amarelo, vermelho ou azul, o azul é certamente um círculo. E há vários quadrados e losangos na zona vermelha formando uma grande cruz. Mas o amarelo não corresponde à sua figura básica, ou triângulo, mas sim aparece sob a forma de um retângulo aberto. Kandinsky também se interessou pelos laços entre cores e sons, tema que naquela época apaixonava vários compositores. Alexandre Scriabin, em 1908, tinha tentado criar um teclado luminoso, no qual algumas cores concretas correspondessem a tonalidades definidas. A ideia de uma correspondência cor-som também atraiu Arnold Schoenberg, durante um tempo muito ligado a Kandinsky. O próprio pintor havia escrito antes da Primeira Guerra Mundial várias composições cênicas unindo pintura, música, coreografia e luzes. As cores figuravam às vezes como autênticos atores. Mapas e maquetes foram preparados pelo pintor, mas estes ensaios não prosseguiram enquanto viveu. Este sonho de uma síntese das artes guiou várias vezes Kandinsky a outros projetos. Assim, em 1922, compõe uma série de pinturas murais para a exposição de Jules Frey, em Berlim. As paredes de um grande quarto octogonal foram cobertas de quadros negros sobre os quais destacavam-se motivos claros e contrastados. O visitante se submergia em um espaço puramente pictórico, ilusório. Em abril de 1928, o pintor cria decorados e trajes para uma representação dos Quadros para uma Exposição, de Mussorgsky. Para ele é ao mesmo tempo um olhar nostálgico ao passado russo e uma transposição teatral das formas e das cores de sua pintura.
No mesmo momento em que a abstração se impunha com tanta evidência em Kandinsky, outros pintores na Europa chegavam a revelações semelhantes. Piet Mondrian, seu contemporâneo holandês, é influenciado pelo cubismo durante sua estada em Paris. A partir de então, privilegia o grafismo, elimina a cor. Finalmente, suprime qualquer referência a objetos e a tridimensionalidade para encaminhar-se a sistemas gráficos cada vez mais sóbrios, mas obedecendo a regras complexas. Linhas horizontais ou verticais delimitam planos coloreados e participam em uma rítmica. Como Kandinsky, Mondrian é um teórico que defende suas posturas com escritos. Kazimir Malevich, que começou com quadros inspirados primeiro no impressionismo e depois no fauvismo, toma parte nas manifestações da vanguarda russa em Moscou e São Petersburgo. Em 1915, mostra seus primeiros quadros abstratos e publica seu Manifesto da Supremacia. Consagrado à forma e à sua relação com o espaço, pretende chegar à essência mesma da forma e levar a pintura à perfeição, ao supremo. A partir dos anos 20, a abstração se converte em uma das correntes predominantes no mundo, com seus manifestos, suas escolas, suas tendências. Os partidários da arte abstrata pensam que é o grau mais acabado de uma evolução que reproduz o modelo do desenvolvimento técnico. Mas há pintores, entre os mais importantes, que continuam consagrados à figuração. Apesar de seu êxito e de sua expansão mundial ao longo do século XX, a arte abstrata suscitou muitas reticências. O princípio de composição adotado em um quadro como amarelo, vermelho, azul, cria certa arbitrariedade. Ao ser o código inventado pelo pintor mesmo, o quadro não se presta imediatamente à leitura. Mas qualquer visitante de museu se faz ou faz a outros as inevitáveis perguntas. Que representa? Que significa? Alguns propõem ver unicamente a aplicação estrita das aulas teóricas da Bauhaus, sucessão das cores primárias, as oposições entre complementares, contrastes de claridade, polaridade amarelo-azul. Associação formas-cores. O quadro se leria assim como uma espécie de equação aplicada entre a pedagogia e a sábia demonstração. Outros preferem incluir o quadro na história das formas. Kandinsky, com seus planos transparentes, seus tabuleiros em recessão e o equilíbrio de sua composição, teria querido criar uma espécie de sinfonia construtivista. O grande retângulo amarelo ou a cruz vermelha também evocariam Malevich. Para outros autores, ao contrário, as formas e as cores estariam em oposição com o negro e branco realçados por Malevich ou por Mondrian. Inclusive se poderia ler o quadro como uma reação paródica ao universo ascético de Bauhaus, com o qual o pintor distava muito de concordar. No entanto, insistir demais sobre os antagonismos é esquecer que Kandinsky, com seu quadro, os reconcilia em um espírito de síntese. Além disso, estes antagonismos nunca são estritos. Os mesmos motivos se repetem com variantes. As oposições não são sistemáticas. Um espectador que examina determinado quadro dificilmente pode abster-se de ordenar suas linhas e cores, fazê-los coincidir com elementos figurativos. Assim, na superfície clara da esquerda, é difícil não notar formas familiares. Um perfil humano de olho vermelho e negro que recorda as cabeças compostas. Ou também figurações do Sol. Sol em eclipse, ou inclusive Sol simbolizado por raios, e que também pode ver-se como um olho estilizado. Na parte direita se distinguem formas orgânicas contorneadas.
Um autor deduz disso que há que ver neste quadro uma alegoria dos sentidos e da oposição cor-música. As imagens estilizadas do olho e da luz à esquerda correspondem à alegoria da orelha representada à direita pelas formas lobuladas. A linha negra e sinuosa à direita evoca a cauda de um monstro ou de uma serpente. As massas azuis, vermelhas, violetas ao redor evocam o peso do animal. A barra retilínea negra, parecida a uma lança, mantém essa linha na parte direita. Um autor evoca o combate de São Jorge contra o dragão. Kandinsky se baseia em um icono do século IX, representando a São Jorge. O pintor tratou várias vezes este tema, que concentra, por outra parte, dois dos motivos mais comuns de sua obra, o cavalo e o combate. A confrontação que se desenvolve em amarelo, vermelho e azul tem lugar sobre um fundo carregado de nuvens coloreadas, móveis e desvanecentes. Nos encontramos, pois, em um espaço que evoca uma cena celeste infinita. Um espaço ao qual recorreu frequentemente a pintura clássica. O pintor transforma as cores em personagens mitológicos que se esquivam, combatem, se voltam a encontrar e se acoplam, gerando novas cores e novas formas. Se partimos dos princípios teóricos do pintor, o quadro também é a tradução de uma filosofia pessoal. Em seus escritos, Kandinsky insiste sobre a oposição exterior e interior e afirma a prevalência absoluta de uma necessidade interna. A forma é a expressão externa do conteúdo interno. O quadro revela êxtase, iluminação, aparição. O quadro é como uma superfície virgem, onde são inscritas formas gráficas profundas, uma tradução do pensamento, do invisível. A criação da obra é uma criação do mundo. O pintor foi muito influenciado pela teosofia de Rudolf Steiner, esse ressurgimento de espiritualismo que reagiu contra a sociedade técnica de finais do século XIX. Dentro de sua linha, Kandinsky crê no advento de um tempo em que reinará a grande espiritualidade. E o pintor vincula estas reflexões à sua teoria da arte. Vários quadros seus são sem dúvida tentativas de traduzir certos estados místicos. As formas redondas rodeadas de auréolas, as nuvens luminosas e coloreadas, talvez estejam inspiradas em escritos teosóficos. Se trataria de mostrar a suposta aura da alma humana, de reproduzir as correntes espirituais com as vibrações das linhas, das cores e das formas. Porém, se amarelo, vermelho e azul recorda discretamente os temas nebulosos dos anos simbolistas, também marca um esforço por ir em direção ao rigor decorativo da Bauhaus. O quadro seria assim a marca da ambivalência dos sentimentos de Kandinsky naquela época. O pintor também foi, sem dúvida, influenciado pela religião cristã ortodoxa. Nos ícones russos há adornos estilizados ou geométricos, quadros ponteados, realizados com mosaicos, signos litúrgicos negros e brancos. É difícil não comparar estas imagens às de Malevich ou Kandinsky. Porém, o parentesco não é só clássico. Talvez tenha que ver o nascimento da abstração a princípios do século XX, o regresso de uma corrente iconoclasta. Nos séculos VIII e IX, os iconoduli, partidários das imagens, se opuseram aos iconoclastas, adversários de qualquer representação das figuras divinas. Esta rejeição da representação dos corpos, às vezes inclusive dos objetos, ressurge ao longo dos séculos nas correntes místicas ou proféticas. Se Deus fez o homem à sua imagem, o homem não deve arriscar-se a representar a figura divina nem nenhuma outra que derive dela.
A grande espiritualidade não teve espaço, mas os quadros e Kandinsky estão nos museus, estes novos lugares de peregrinação. E continuam oferecendo ao visitante seus furiosos combates, suas cascatas de formas desordenadas, suas catástrofes enigmáticas. Estava entrando em casa com minha caixa de pinturas depois de um estudo, ainda perdido em meu sono e absorto pelo trabalho que acabava de terminar, quando de repente vi um quadro de uma beleza indescritível, impregnado de um grande ardor interior. Primeiro fiquei impressionado, depois me dirigi rapidamente na direção daquele quadro misterioso no qual só via formas e cores, e cujo tema era incompreensível. Encontrei imediatamente a clave do enigma. Era um de meus quadros apoiado de lado na parede. No dia seguinte, tentei encontrar uma vez mais, à luz do dia, a sensação tida na véspera diante do quadro. Mas só o consegui parcialmente. Inclusive de lado reconhecia constantemente os objetos e faltava a fina luz do crepúsculo. Agora sabia a que ater-me. O objeto prejudicava o meu quadro.